a alternativa que melhor captura, respectivamente, o subtema específico de cada bloco é. E aí você vai ter aqui os subtítulos, os subtemas. O que acontece então nessa questão aqui? Ela gosta, às vezes, de trabalhar assim, qual é o tema trabalhado no texto? Aí você observa o tema, então a ideia geral, a intenção comunicativa do texto, ou ela pede às vezes a tese, ok? Tranquilo. Às vezes a banca também trabalha com a ideia núcleo de cada parágrafo, e essa ideia núcleo é o tema, ok? Então ela pode, olha, então lá um texto lá de 5 parágrafos, e ela pede lá do terceiro parágrafo, qual é a ideia núcleo? Qual é o tema? Qual seria a tese desse terceiro parágrafo? E aqui, o que ela fez? Ela colocou então ali a divisão por 3 blocos do texto, e a partir dali você tem que ver, em vez de ser o parágrafo, a ideia núcleo, ela pede então essa junção com os blocos. Então esses parágrafos que compõem cada bloco, então eles transmitem qual ideia? Então eles trabalham qual tema? Qual é a ideia núcleo de cada um? Então cada bloco aqui tem uma intenção comunicativa. Então, para a gente matar a questão, o que é interessante fazer? Bom, se é respectivamente, é interessante então a gente analisar o primeiro bloco, né? E analisar se eles batem alguma dessas ideias aqui. Tá legal? Olha. E aí a gente vai observar o seguinte, cara. Você percebeu assim, está muito fora, o que a gente faz? A gente elimina a alternativa. Se realmente estiver fora. Tá legal? Então vamos lá, vamos pegar o primeiro bloco, tá? Vamos reler o primeiro bloco. Que é o seguinte, em setembro, um estudo publicado por cientistas chineses detectou pela primeira vez a presença de microplásticos, partículas com menos de 5 milímetros, na placenta humana. Ele apresentou aí o microplástico, né? Falou que ele está na placenta humana. Eles analisaram as placentas de 17 gestantes, e todas continham quantidades muito abundantes deste microplástico. Então, já mostrou pra gente, olha, está na placenta humana, ok? Inicia o próximo parágrafo assim, ó, estamos expostos ao plástico antes de nascer, confirmando que está no primeiro parágrafo. E ao chegar a este mundo, somos bombardeados por ele. E aí ele coloca, e dá sequência, olha, literalmente, em 2020, cientistas tais coletaram amostras do ar em 11 pontos do país e descobriram que nelas chovem mais de 1.000 toneladas de plásticos por ano, o equivalente a 120 milhões de garrafas PET. Então, ele começou falando do microplástico na barriga da mãe, né? E depois ele já mudou, já mostrou, olha, a gente tem a chuva de plástico. Na realidade, a chuva dá a ideia de gotas de água, ok? E ele coloca aqui, entre aspas, chovem esses mais de 1.000 toneladas de microplásticos, justamente, essas mais, né, de 1.000 toneladas de plástico, justamente para mostrar que essa chuva está em sentido figurado, ok? Então, a gente vai observar isso, que está no ambiente, né? O microplástico está no ambiente, tá? E a chuva faz com que desça essa quantidade de microplástico. Mas suas principais fontes são a água e a comida. E aí ele pula, no próximo parágrafo, ele já mostra pra gente que está na água e a comida. E ele dá os exemplos aqui pra gente, correto? Legal. E o cálculo não considera outros alimentos ou fontes, como os microplásticos presentes em cremes dentais ou liberados por panelas com revestimento antiaderente danificado. Ou seja, não estamos apenas sendo soterrados pelo plástico, ele já está dentro de nós. Então, por isso, né, por tudo isso que a gente leu aqui, esses 4 parágrafos aqui, vamos então agora analisar, né, vamos observar, poxa, o que a gente pode então aqui eliminar, né, nas alternativas aqui. Então vamos lá, vamos observar aqui comigo, olha. Vamos limpar aqui, ó. Então esse primeiro bloco, ele falou de quê? O impacto do microplástico sobre a gestação. Olha, apenas o primeiro parágrafo fala sobre isso. Depois ele pula para essa chuva que está no ambiente microplástico. Depois ele fala da alimentação. Está na água, na alimentação. Concorda comigo? Está no creme dental. Então não é somente isso. Então a ideia núcleo, ela tem que ter uma relação com todos, com todo o bloco. Não apenas com um parágrafo. Então não tem relação com gestação, correto? Não é basicamente isso.
Agora, eu posso entender desses 4 parágrafos que há uma quantidade de microplástico circulante. Sim. Ele falou que está na gestante, ele falou que está na alimentação, ele falou que está no ambiente, a chuva desce com essa quantidade de microplástico, que está no creme dental, então realmente há uma quantidade grande de microplástico circulante. Relação entre capitalismo e consumo de plástico. Ele está falando ali que a gente está consumindo muito e por isso nós estamos gerando muito microplástico. Ele não está falando, ele não está mostrando nenhuma relação com o capitalismo aqui. Concorda comigo? Ora, beleza? Beleza? Impacto do microplástico sobre a gestação. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Também não cabe aqui. Relação entre a ingestão de plástico e saúde. Então veja bem, nesse caso aqui, ele falou esta relação da ingestão e o que acontece com a nossa saúde. Esses 4 parágrafos não trouxeram essa ideia. Esse primeiro bloco não trouxe essa ideia. Concorda? Relacionando isso a problema de saúde e tal. Não falou sobre isso. Então, a gente nota que a alternativa B é a melhor resposta. Concorda comigo? A gente eliminou o restante, olha. Então, realmente, esse primeiro bloco fala da quantidade de microplástico circulante. O restante a gente elimina. Vamos observar, então, agora se o próximo bloco ele vai trabalhar o impacto do plástico sobre o meio ambiente. Quando ele fala da ilha, aquela ilha ali, né, flutuante e tudo mais, beleza? A ilha transparente. E aqui nós temos esse segundo bloco, vou marcar para você em cor verde, tá legal? Então vamos lá. Em 97, o oceanógrafo Charles Moore estava voltando de uma regata entre Los Angeles e Honolulu quando resolveu testar seu veleiro. E aí ele falou que se deparou, né, com plásticos boiando a esmo. Aí o texto continuou falando que era a primeira observação da grande ilha de lixo do Pacífico, um fenômeno que havia sido teorizado em 88 por cientistas do governo americano. A ilha fica entre a costa oeste dos Estados Unidos e o Japão e é formada por mais de 1,8 trilhão de detritos, que somam mais de 80 mil toneladas de plástico e se estendem por 1,6 milhão de quilômetros quadrados, o tamanho do estado do Amazonas. Só que a ilha não é bem como as pessoas imaginam, como uma gigantesca maçaroca flutuante. Em sua maior parte, ela é invisível a olho nu. Isso porque o lixo vai se fragmentando e 80% dele já está na forma de microplástico. Eles são muito pequenos e ficam espalhados por uma área gigantesca. Por isso, a ilha é difícil de ver, seja de barco ou por imagens de satélite, mas causa um impacto ambiental enorme, afeta mais de 700 espécies. Os animais marinhos podem ficar presos na ilha de lixo ou ingerir plástico em quantidades nocivas. Além disso, como os pedacinhos de plástico deixam a água ligeiramente turva, reduzem o acesso das algas marinhas à luz do sol, podendo desregular seriamente a cadeia alimentar. Está vendo então como que todo esse bloco ele fala dessa ilha transparente, foi visível por alguém, né? Ficou visível por alguém, e depois ele vai falando da extensão dela e tal, até chegar, né, a esse último parágrafo do bloco, falando do problema, do impacto disso no meio ambiente. Então veja, ele começou falando dessa ilha transparente, né, dessa observância e tal, para depois, para chegar à ideia do impacto do plástico sobre o meio ambiente. Mas errou. Só o último parágrafo do bloco que falou do impacto. Tudo bem. Mas toda a construção dos parágrafos anteriores ambientaram a gente sobre o problema, tá? Para chegar à ideia do impacto. É diferente daquilo que a gente viu no primeiro bloco. Mas aí, o primeiro bloco tinha falado da gestante. Por que não pode ser gestante? Porque os demais blocos não conduziram a ideia do microplástico na gestante. Ele é um elemento secundário, é o que nós falamos, né? Em relação a argumento, a informação, que são elementos secundários para chegar. Então, todos aqueles parágrafos do primeiro bloco, eles levavam uma ideia de que o microplástico é circulante. Essa é a ideia central. E para isso, ele usou elementos secundários, como a gestante, como os alimentos, como a chuva de microplásticos. E aqui é a mesma coisa. Então a gente percebeu, poxa, a ideia é falar do impacto, mas ele começou falando do quê?
o caso que aconteceu de alguém visualizar aqueles plásticos e depois ele foi aprofundando na extensão e tal, até chegar ao impacto, que é a ideia principal. Então a prova está nos cobrando a estrutura do texto para você perceber quando há elementos secundários que levam a uma ideia principal, ok? Que reforçam a ideia principal. É isso que a questão pede da gente. Então a alternativa vai se confirmando, né? A alternativa B como a correta, porque a gente já eliminou alternativas, né? A, C, D e E. Concorda comigo? Bora lá, vamos observar então se o último bloco tem relação com soluções tecnológicas para combater os problemas causados pelo plástico. Graças a Deus, né? É um alento a gente perceber essas possíveis soluções tecnológicas aí, correto? Então vamos lá, olha só. A bactéria é mutante. Então ele começa contando, né? Falando então sobre a usina nuclear de Chernobyl, né? E aí falando do problema e tal, e aí mostrando que os pesquisadores acharam um fungo, né? E que é capaz de se alimentar de radiação. Cara, isso é muito interessante, né? Isso é muito importante para o ser humano, né? Isso é um alento. E aí depois ele mostra que isso também aconteceu com as garrafas PET, né? Eles encontraram uma bactéria capaz de comer esse material, transformando em energia para sobreviver. A partir daí, foram realizando algumas pesquisas, né? E aí eles foram observando a possibilidade de decomposição do plástico, correto? Com alguns métodos, né? E aí ele finaliza assim, ó. Vem uma série de inovações que podem aumentar muito a reciclagem, colocando tecnologia para acelerar o processo. Beleza? Então, realmente, a alternativa B de bola é a correta. E eu sei que de repente você fala, pô, mas aí, se levar essa quantidade de tempo aí que você fez para poder analisar o texto, aí vai ser difícil. Vou chegar na prova, eu vou ter realizado somente 10 questões. É claro que aqui a gente está trabalhando de uma forma didática para que você, que não percebeu ainda, né, a ideia do texto que queria cobrar, agora você está sabendo. Logicamente, você na prova, você durante a realização dessa prova, você já bateria o que era importante e vai eliminando. Então aqui é a estratégia. Se ele falou que é respectivamente, pega o primeiro, pega o primeiro bloco, observa. Qual é o tema dele? Esses demais estão fora. Vamos partir para o próximo, vamos confirmando a alternativa B de bola. Show? É esta a ideia.